a gente possa alcançar, assim, nossos alvos e objetivos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua jornada, que Deus abençoe onde quer que você esteja agora, nesse instante. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, nesse instante, em João, capítulo de número 2. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 2. Eu quero fazer a reflexão bíblica com você nesse momento, de um texto muito conhecido, de um texto que fala sobre um dos milagres, aliás, o primeiro milagre de Jesus, um momento muito precioso, mas eu queria convidar você a refletir dentro de uma perspectiva que talvez tenha alguns detalhes a mais que eu queria convidar você para se atentar nessa noite. João capítulo 2, a partir do primeiro verso ao verso de número 11. Você que está com a sua Bíblia aí, você que está com o seu aplicativo, ou de alguma maneira, onde quer que você esteja, conecte a sua vida, principalmente no Senhor nesse instante. Diz assim a palavra de Deus. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Então respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele vos disser. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: enche os potes com água, e o encheram até a borda. Então lhe disse: agora levem um pouco de vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. E este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelando assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E que Deus abençoe essa palavra no meu e no seu coração. O texto vai falar para nós, como diz no último versículo, que foi o primeiro milagre de Jesus. O que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo um casamento. Você pode chamar disso de uma boda, ou bodas de Caná da Galileia, ou pode considerar isso uma perícopa, que significa o quê, teologicamente? Um episódio, uma narrativa bíblica exclusivamente encontrada no Evangelho de João. E sobre o que fala aqui, pastor? Há muito ensinamento, mas o principal deles a gente sabe que é o milagre da transformação da água em vinho. Será que existem coisas na sua vida hoje que, se você pudesse pedir, eu queria que tal coisa fosse transformada em outra coisa? Você assim pediria? O que, por exemplo? Alguns talvez falariam: nossa, pastor, eu precisava que algumas pedras lá de casa se transformassem em moedas. Talvez. Você talvez pediria que alguma doença se transformasse em cura ou saúde. Talvez você está dizendo que gostaria de que transformasse toda essa situação que a gente está vivendo. O que eu quero dizer para você é que existiu um momento de tragédia nessa casa, nesse lar e nessa festa. E onde Jesus esteve e chegou, essa festa ela foi transformada diante da tragédia que estava acontecendo. No relato bíblico que nós acabamos de ler, Jesus e os seus discípulos, eles são convidados para esse casamento, eles vão para esse casamento, só que chega um momento que o vinho acaba. O vinho era um utensílio primordial, fundamental numa festa. Era logicamente usado para confraternização, para matar a sede e para festejar aquele momento que eles estavam juntos. Só que acontece o que nós acabamos de falar. Mesmo sendo uma festa, todos estavam felizes, tudo indo muito bem, tudo indo tranquilamente, as pessoas, a comida, a bebida, os convites estavam prontos, as expectativas estavam supridas. De repente, a Bíblia diz que algo acabou. Algo inusitado acabou. Assim como eu e você, de um dia para o outro, fomos obrigados a ficar em casa.
Assim como eu e você, de um dia para o outro, recebemos uma notícia de que algo está gerando aí no ar e que é perigoso para mim, para você e para sua casa e para sua família. E, de repente, o que aconteceu? O vinho acabou. Acontece agora uma tragédia do fim do vinho. Eu queria que você fizesse uma analogia do vinho como a esperança, do vinho como a presença, do vinho como o resultado das coisas que eu estou esperando, do vinho como a perspectiva da alegria dentro da minha casa. Chega um determinado momento que a mãe de Jesus intervém. Ela percebe toda aquela situação e Maria então vai até Jesus, diz para ele o que tinha acontecido. Ela talvez não estava pensando ali em um milagre tal qual aconteceu ou que Jesus poderia fazer, até porque Cristo ainda não tinha realizado alguns milagres ou características pródigas nas suas ações. Eu penso, talvez, poderíamos pensar de tantas formas, que aquela mulher, olhando para aquela situação, vendo tudo aquilo ali, ela começou a se compadecer, ela começou a ver aquela situação, e ela faz o quê? O que fazer? Ela recorre a Jesus. Ela errou em ir até Jesus? Claro que não. Ela busca uma maneira de abrandar aquela situação, ela começa a perceber o mal-estar que estava acometendo aquele clima dentro daquela casa e daquela festa. Eu não sei se ela estava pensando em alguma solução por ela mesma. Talvez ela estava pensando que ele poderia resolver. E se ela pensava assim, ela tinha até razão. O problema é que naquele momento Cristo teve uma atitude que alguns, inclusive, vão caracterizar como bastante dura, bastante severa para com a sua mãe. E não porque ela tivesse intenções de pecar. Mas ela, naquele momento ali, ela não queria que aquela situação fosse daquele jeito. Ela queria que algumas coisas se resolvessem, que algumas coisas mudassem dentro daquele enquadramento. Jesus poderia realizar um milagre? Claro que poderia, assim como ele resolveu e fez o milagre. Mas ele também, em primeiro momento, ele repulsa a ela. Não porque que ele agiu de uma intenção de ser mal educado, não. Na verdade, ele percebeu a boa intenção dela, mas ele sabia muito bem que o plano maior Deus já tinha dado a ele. Deus já sabia de todas as coisas. Deus já se antecipa diante das faltas. Deus já conhece as tragédias que hão de vir. Deus já está no controle de tudo aquilo que vai vir como bom ou como ruim. Se você está vivendo um momento que você caracteriza como bom ou como ruim, entenda uma coisa: Deus já conhece, sabe muito bem. E eu quero que você entenda, seja qual for o final dessa história, tudo é para a honra e para a glória do nome de Jesus. O que cabe, o que muda nessas experiências não é o caráter de Deus. O que muda nessas experiências é o nosso caráter. O que muda é a capacidade que a gente vai ter de se aproximar e de confiar em Deus. E por isso que eu quero te perguntar: o vinho na sua casa acabou? Será que essa pandemia trouxe algumas realidades das quais você diz: eu não tenho mais esperança em algumas coisas? Eu queria traduzir para você algumas questões que esse texto nos apresenta, muito importantes, alguns ensinamentos. Como, por exemplo, grandes tragédias acontecem de pequenos descuidos. E como assim, pastor? O que você quer dizer com isso? Grandes tragédias acontecem e ocorrem de pequenos descuidos. Quem era o responsável pela falta de algo naquela festa? Era o dono da festa. Algumas coisas na vida, meus queridos, elas não avisam para a gente, elas não falam a hora que vão chegar, simplesmente elas chegam. Eu não sei se ele planejou ou se ele planejou mal. Se ele planejou mal, ele tem uma responsabilidade. Se ele planejou, mas simplesmente acabou porque beberam mais do que deveria, aconteceu e faz parte da vida. Elas simplesmente chegam e acometem, batem a porta e invadem a nossa alma. Portanto, as tragédias podem atingir as nossas vidas? Com certeza. E quando o vinho falta, há um diálogo ali com a sua mãe, onde, após uma indagação, ela percebendo ali o que ele estava dizendo para ela, ela simplesmente compreende a mensagem e diz o seguinte: façam tudo o que ele vos mandar. Façam tudo em obediência do que ele mandar vocês fazerem. O que isso significa, de acordo com o texto bíblico? Significa obediência. Significa uma proeminência de ação, de atitude, em disposição de anular o que eu sei,
o que eu sinto, o que eu sou, em prol de um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que está no controle de todas as coisas. Jesus está no controle da sua vida. O que acontecera com ela? A festa, o caos seria total, o caos seria completo. Sabe por que ainda existem pessoas que têm a sensação do caos em suas vidas? Pode ser apenas como um vaso que faz uma decoração. Jesus pode ser apenas como um objeto, um livro que eu li, deixei do lado e disse, que bom esse livro, mas Jesus não quer fazer um papel como sendo um coadjuvante. Jesus precisa e quer fazer o papel principal na sua vida e na sua jornada. Por isso que eu quero já te perguntar uma coisa muito simples. Onde Jesus está na sua festa? Ele está presente na sua vida? Sabe por quê? Porque quem tem Jesus, mesmo em meio a todo esse momento trágico que estamos vivendo, é uma pessoa que continua em festa. Pastor, como que eu posso continuar em festa diante das coisas que me faltam? É quando eu entendo que Jesus é tudo em mim, tudo para mim, tudo que eu preciso, porque Ele é capaz de completar tudo que eu preciso na minha vida. Por isso, é uma pergunta muito simples. Jesus está presente? Porque uma coisa é fato, Ele já convidou você para entrar, ou melhor, você já convidou Ele para entrar na sua vida, no seu coração. Às vezes acaba a esperança, às vezes nos irritamos, às vezes achamos que tudo acabou. E se tem algo que eu poderia acontecer e perceber com essa palavra, e que eu poderia resumir para você, que você precisa guardar nessa noite, é o seguinte: as palavras de Maria, fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus diz algumas coisas que mudariam o sentido daquela festa. Se eles não estivessem atentos ao que Jesus manda fazer, nada teria acontecido. Por exemplo, você sabe muito bem que Jesus manda com que se completassem aquelas talhas de água. Aquelas talhas de água tinham entre 60 a 80 litros de água. E eu quero te lembrar que era água para molhar a mão suja, lavar os pés que estavam sujos. Imagina a cor daquela água. Imagina que aquela água não tem mais pureza suficiente para poder ser ingerida e para beber. E sabe o que Jesus faz com aquela água suja, contaminada? Ele pega aquela mesma água e transforma ela no melhor vinho que aqueles homens experimentaram. Jesus não pode ser apenas uma parte da sua vida, ele quer ser tudo na sua vida. Tem muita gente que encara a pessoa de Jesus como uma caricatura, como uma expressão apenas figurativa. Se nós não tivermos uma experiência fecunda com Jesus, nós passaremos a vida toda ouvindo sobre ele, percebendo sobre ele, mas nunca seguindo ele de fato, mas seguindo caricaturas. Eu conheço pessoas que homologam em suas vidas caracterizações muito mais caricatas de Jesus do que de adoração. É trágico quando alguns momentos em nossa vida a gente vai olhar com sinceridade e perceber que a gente não seguiu a Jesus, a gente seguiu uma simples caricatura. Agora eu quero te perguntar, quem você segue de verdade? A gente segue de verdade a Jesus ou segue uma caricatura feita pela nossa religião, pela nossa teologia, pelos nossos valores e princípios ensinados na nossa história? Se você ligar a televisão hoje, você vai ver muitas caricaturas do sagrado sendo distribuídas por aí. Você vai ver isso sendo distribuído, às vezes, até de forma vergonhosa. Você vai ver uma comercialização e mercantilização da fé, mas você vai ver também Deus sendo colocado como uma vendinha, onde achamos que a relação com Deus e com Jesus é uma relação de troca. Busque a Jesus não pelo que ele pode lhe dar, busque a Jesus pelo que ele é, porque pode ser que você busque a Jesus e ele decida e olhe para você e diga, eu decido que em alguns momentos a sua vida terá escassez. E louvado seja Deus por isso, ele está no controle de todas as coisas. Eu quero que você entenda, querido, que Jesus não propõe uma vida de desgraça, claro que não. A Bíblia diz que quando a gente tem Jesus, a gente tem a capacidade de viver uma vida em abundância. O apóstolo Paulo nos informa em uma de suas cartas que ele aprendeu a viver tanto na escassez, na abundância, quanto também na escassez. O coração quebrantado, genuinamente obediente ao Senhor. Não sei se você tem tido intenções erradas, mas eu queria, querido, que você entendesse que eu e você precisamos ter essa convicção na nossa vida. Eu não sei que você está aqui ouvindo e vendo esse vídeo, o que permeia o seu coração. Talvez você está aqui hoje e está dizendo assim, nossa, pastor, na verdade no meu coração tem sido gerada cada vez mais
uma intencionalidade mais ateísta em relação a Deus. Eu queria que você entendesse que quando Deus fica desacreditado pelas vergonhas que se cometem pelo nome dele, o ateísmo e a indiferença, elas vão crescendo no mundo por esse tipo de coisa. Por isso que eu quero falar para você que é de Cristo e se diz e se considera de Cristo, nós somos o sal da terra e luz do mundo e nós temos uma responsabilidade de dar esse testemunho para os que estão lá fora. Alguns entenderam a relação com Jesus através de uma vida de consumo, mas Jesus não é um material de supermercado que eu compro, adquiro e descarto. Não, vida com Jesus é uma vida de dependência, de relacionamento, é uma vida de fazer tudo conforme Ele quer e conforme Ele deseja. Nós só chegaremos à profundidade da alegria e nos relacionaremos com Ele, não pela religiosidade, mas pelo quanto estamos dispostos a fazer o que Ele nos disser. Não há outro caminho para a alegria e para a festa, não há outro caminho para haver o regozijo na sua casa, não há outro caminho para que seja banida de uma vez por todas toda essa pandemia que é Jesus. E isso significa o quê, pastor? Dobrar a nossa arrogância, dobrar os nossos joelhos da nossa prepotência. Isso significa ressignificar a nossa espiritualidade, significa dar novos significados, significa abandonar os pecados e não nos acostumar a eles. Significa dizer para Deus, nós queremos, Senhor, uma vida diferente, significa mudar o comando, significa mudar o motorista da sua vida, significa mudar o domínio e a direção daqueles que têm comandado você. Não adianta joelho dobrado se a prepotência continua em pé. Não adianta. Hoje eu e você precisamos dobrar os nossos joelhos e clamar em nome de Jesus para que a nossa vida seja fazer conforme tudo que Ele nos disser. Olhe com honestidade, com responsabilidade para a sua vida. Olhe principalmente para a sua vida espiritual. O que você precisa mudar na sua vida? O que você precisa mudar para que o cristianismo possa trazer os efeitos de obediência a Jesus? Falta alegria, porque Jesus não está presente nessa festa. Não há festa alegre, não há celebração onde Jesus não está nela. Todos nós temos enfrentamentos, eles vão continuar batendo a nossa porta, eles vão continuar a existir. Algumas coisas podem nos faltar, mas Jesus precisa estar presente para que a alegria seja plena. Mesmo que você esteja em casa, ressignifique os seus pontos e momentos para festejar. Na Itália e na Espanha, essa semana, eu recebi uma notícia audiovisual, vendo pessoas que foram num determinado condomínio para as sacadas, e eles começaram ali, combinaram, talvez pelo um grupo de rede social, e eles combinaram de se vestir, e fizeram uma festa fantasia, e eles se vestiram e colocaram caixas de som, e eles colocaram algumas bebidas, e eles colocaram algumas comidas, e eles chamaram as famílias, e sabe para que eles foram? Para se alegrar, para festejar, para tentar sorrir, para ouvir a voz um do outro, para tentar ver gente. Muito bom, muito legal, muito gostoso, nada contra isso, mas o grande problema é quando eles voltam, apagam as luzes e voltam para os seus quartos. A alegria precisa continuar. E sabe quando ela continua? Quando Jesus está dentro dessa festa. Alguma coisa pode faltar, mas Jesus precisa estar presente para que isso seja pleno. Felicidade, querido, não é apenas um sorriso, mas é o contentamento da alma, que você sabe que, de fato, quando você olha para você, você sabe quem você é. Não vá dormir se você acha que você está perdendo quem você é. Analise a sua vida. Se você está perdendo algumas coisas no meio desse caminho, se você está perdendo oportunidades de mudar substancialmente quem você é. Todos nós temos histórias difíceis. Você pode olhar para mim agora, através desse vídeo, e dizer assim, pastor, mas você não vive a minha vida, não sabe o que eu passo. Querido, eu não sei, posso não ter vivido, mas eu estou pregando aquele que viveu muito mais do que você possa saber. E o nome dele é Jesus Cristo, que padeceu, que pagou um alto preço numa cruz, e o preço foi de sangue para nos redimir de todo e qualquer pecado. Todos nós temos histórias difíceis e teríamos tudo para não estarmos aqui. E dependendo do estrago que fazem na nossa vida, do estrago que, por exemplo, uma criança recebe num processo infantil e aquilo se transforma numa crise traumática, uma pessoa que tem motivos para se tornar a pior de todas as pessoas,
Basta, por exemplo, às vezes ter sido mal educada, ter sido exposta a uma situação estragada da vida ou no contexto desse mundo, mas quando um desses estragos do mundo resolver atingir a tua alma, a tua vida, recite o que Maria falou e propôs: fazei tudo o que ele vos disser. Disser, por exemplo, em relação à sua história, que pode ser completamente alterada. Você talvez não tenha capacidade de escrever as páginas do que passaram na sua história, mas tem a capacidade de escrever as próximas páginas que virão. Quando esses estragos do mundo se dispõem a viver dentro de você e trouxerem uma dinâmica dentro da sua vida, proponha entender e clamar pelo nome e pelo poder e pelo milagre de Jesus na sua vida. E aquilo que tinha tudo para dar errado pode ser consertado pelas poderosas mãos preciosas de Jesus. Fazei tudo o que ele vos disser. Tem muitas festas acontecendo? É a nossa vida. Mas tem muitas festas paradas e paralisadas. Tem muita festa sem alegria, sem sentido, por causa de tantas coisas. Eu queria convidar você a entender o que a Bíblia nos propõe. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Não pode haver alegria em um lugar onde as coisas que não são do Senhor prevalecem. Quando você descobre e percebe que estamos substituindo a alegria do Senhor por alegrias às vezes temporárias, vazias, bobas, nós percebemos que essa festa é sem sentido. Por isso que a gente tem tido uma juventude cada vez mais perdida, está pautada em uma expressão: fazer tudo o que ele nos disser. Obediência, obedecer ao Senhor, obedecer o que ele tem para mim. Se o evangelho que a gente prega salvar apenas uma vida, querido, já valeu a pena. Se o evangelho que eu prego salvar a sua vida, que talvez está vendo e ouvindo essa conexão e esse vídeo, já valeu a pena a minha vida. E fazer a festa conforme Jesus nos pediu. A Bíblia vai dizer no final desse texto que o vinho que eles experimentaram, e culturalmente, eles davam um vinho melhor antes e um vinho menos qualificado, vamos dizer assim, era dado no final. Mas a intensidade, a qualidade, a abundância, o refinamento, o teor era tão precioso, incrível do vinho que nosso coração, em nos dispor de ser cada vez mais pessoas obedientes a fazer tudo conforme o Senhor disser. Obrigado pela tua palavra, nós celebramos e engrandecemos o teu nome. E assim oramos em nome de Jesus. Amém